Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo nacional e possivelmente sobrenatural também. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos contar a respeito de um local que funcionou como um hotel-cassino na década de 1940, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Hoje ele é conhecido como Palácio Quitandinha. Muitas coisas misteriosas teriam acontecido nesse lugar, principalmente a respeito de possíveis mortes envolvendo pessoas que perdiam grandes fortunas no jogo. Muita coisa também, pessoal, pode ser apenas uma lenda. Mas tudo o que eu vou deixar aqui para vocês é o que eu encontrei de mais concreto a respeito dessa história. São relatos de pessoas que já visitaram, que moram nesse local e que também já trabalharam lá. Eu espero que vocês gostem do vídeo e não esquece de deixar o like logo no comecinho, porque isso ajuda bastante ao YouTube impulsionar o nosso trabalho, tá bom? Se ainda não é inscrito, se inscreve. Se também possível, se torne membro aqui do canal, porque isso vai nos ajudar ainda mais. Um recadinho bem rápido também. Se você gosta de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, siga também o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Agora chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. O Palácio ou Hotel Quitandinha é um edifício histórico localizado no bairro Quitandinha, na zona sul de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Hotel Cassino começou a ser construído em 1941, sendo concluído somente em 1944 e foi considerado um dos mais luxuosos do mundo. O Hotel Cassino era propriedade do ex-tropeiro e posteriormente poderoso magnata de jogos e turismos Joaquim Rolla. Joaquim nasceu no dia 15 de agosto de 1899 em São Tomé, Minas Gerais, e ele estudou, gente, somente até a 4ª série. Mas a veia do empreendedorismo logo muito cedo já era bastante evidente nesse jovem empreendedor, porque ele começou a fazer a sua pequena fortuna vendendo suco de abacaxi. Antes de construir o Quitandinha, Joaquim, que é um dos principais nomes da história do jogo no Brasil, tornou-se dono do lendário Cassino da Urca, também no Rio de Janeiro, o mais famoso do país e por onde passaram vários artistas de renome, como por exemplo Carmen Miranda, o ator e diretor norte-americano Orson Welles, Roberto Marinho também, que naquela época já comandava o Jornal da Globo e a Rádio Globo também, mas ele ainda não era o grande chefe da empresa. Além desses grandes nomes, muitos outros nomes também da alta sociedade brasileira e internacional e também políticos, é claro, faziam jorrar muito dinheiro nesse lugar. Bom, voltando a falar sobre o Quitandinha, ele foi originalmente projetado para ser o maior cassino-hotel da América do Sul. O terreno pertencia a Antônio Faustino, que era o engenheiro-chefe da Estrada de Ferro da Central do Brasil, cuja irmã casou-se com o Joaquim Rolla, ou seja, os dois eram cunhados. O Quitandinha possui cerca de 50 mil metros quadrados e 6 andares, e eles são divididos em 440 luxuosos apartamentos e 13 grandes salões com até 10 metros de altura. O local realmente é digno de ser chamado de um palácio. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse lugar, gente, a cúpula do Salão Mauá é a maior cúpula em concreto do mundo, medindo aproximadamente 21 metros de altura e 51 metros de diâmetro, sendo considerada um marco do concreto armado na América do Sul e também comparada à Basílica de São Pedro em Roma. Além disso, o hotel apresentava várias magníficas modernidades para a época, como por exemplo, possuir a segunda maior central telefônica do país, possuindo 800 ramais ativos em todo o estabelecimento.
Uma outra inovação que chamou muita atenção também de celebridades internacionais é que o Quitandinha possuía um teatro mecanizado, tá? Ele tinha 3 teatros que se movimentavam simultaneamente, então terminava uma peça, fechava automaticamente aquele palco e também já de imediato abria-se outro, então era uma coisa assim muito diferente até mesmo para os padrões americanos. Como dizia John Herman no filme Jurassic Park, Joaquim Rolla também não poupou despesas. Ele gastou um dinheiro assim absurdo para conseguir construir um palácio dos sonhos e ele realmente construiu. Para vocês terem uma ideia, ele queria muito ter uma decoração cinematográfica dentro desse local e para isso ele contratou por um valor milionário os serviços de Dorothy Draper, que era uma famosa designer americana que produzia cenários para os filmes de Hollywood. Em frente ao Palácio Quitandinha existe um lago, tá, em formato do mapa do Brasil, mas de cabeça para baixo em relação à posição do hotel. A região sul, que é Paraná, a minha Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ficam do lado esquerdo do lago e no meio dele há um bico que pertence à região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Já a parte direita está então a região nordeste. O farol no mapa, gente, representa a ilha de Marajó e para que esse lago, que é praticamente uma pequena praia, se tornasse ainda mais incrível, foi colocado várias toneladas de areia da praia de Copacabana. Esse lago ele também tem uma história que muitas pessoas dizem que é apenas uma lenda, mas que envolve também a parte sobrenatural desse vídeo, porque algumas mortes teriam acontecido lá, isso nunca foi comprovado pela administração do hotel. Muita gente fala também que isso nem seria colocado à tona, porque teria sido alguma coisa muito complicada relacionada a dívidas de jogo. Então, a princípio é apenas uma lenda, mesmo pessoas garantindo que é verdade, mas até hoje muita gente fala que esse lago também é muito assombrado e daqui a pouquinho a gente já vai chegar nessa parte sobrenatural do vídeo. Fica comigo até o final, gente, porque essa história é pouco conhecida, é uma história aqui do Brasil, tá bom? Muita gente não conhece a história e a importância que o Quitandinha teve no nosso Brasil na década de 1940. Assim como o Cassino da Urca, o Hotel Cassino, e hoje Palácio Quitandinha, foi frequentado por celebridades como o ator Errol Flynn, também por Orson Welles, que frequentava o da Urca, pela atriz e modelo americana Lana Turner, por políticos como Getúlio Vargas, Evita Peron e o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Grande Otelo e Carmen Miranda também visitaram o lugar várias vezes e esses foram alguns poucos artistas, tá bom, gente, que visitaram esse lugar porque gente do mundo todo queria frequentar o Quitandinha. O palácio também foi palco da assinatura da Declaração de Guerra dos países americanos ao eixo durante a Segunda Guerra Mundial, entre outros encontros políticos e sociais muito importantes, nacionais e internacionais também. Eu não vou poder deixar todos esses relatos aqui para vocês porque são relatos muito detalhados, históricos, envolve bastante pormenores políticos também e esse não é o foco do vídeo de hoje. Em 1952, o Quitandinha também serviu de cenário para o filme brasileiro, é uma comédia musical chamada É Fogo na Roupa. Em 30 de abril de 1946, o jogo de azar foi proibido no Brasil pelo então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, e isso afetou muito a atração principal do Quitandinha e também do Cassino da Urca, que era justamente o cassino. Na década de 1960, o empreendimento teve grandes dificuldades para se sustentar como hotel e encerrou suas operações em 1962. Os apartamentos foram vendidos, tornando-se um condomínio de alto padrão e o agora condomínio manteve sua infraestrutura de lazer, incluindo um parque privativo, piscinas, boliche, patinação no gelo, teatros e restaurantes.
O idealizador do grandioso Hotel Cassino Quitandinha, o empreendedor Joaquim Rola, veio a falecer em julho de 1972 no seu apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, logo após ele terminar uma partida de peteca. No momento da sua morte, Joaquim estava casado com Diva Rola e com essa mulher ele teve 2 filhos. Na época em que a Diva casou com Joaquim foi um grande bafafá, porque ela tinha apenas 18 anos de idade e ele já estava com 52 anos, mas eles não deram a mínima importância para isso, mesmo o Joaquim já tendo sido casado 2 vezes e, segundo algumas pessoas contam, eles eram um casal bastante apaixonado mesmo. Diva faleceu no dia 3 de setembro de 2020, aos 86 anos de idade, e ela também era formada em psicologia e também atuava como artista plástica. A primeira esposa de Joaquim se chamava Odete e ela faleceu aos 103 anos de idade entre o ano de 2011 a 2012. Eu não consegui ter certeza realmente no ano, tá, da morte dessa mulher. Em outubro de 2007, o SESC do Rio de Janeiro passou a administrar a área do antigo Cassino Quitandinha e essa área foi reformada e se tornou um espaço de lazer e cultura que pode ser visitado, e pelo que eu entendi lá no site do SESC, a entrada é gratuita, mas somente algumas áreas do palácio podem ser visitadas, porque a maioria dos andares superiores hoje são condomínios privados, são apartamentos onde famílias moram, então lá não é permitido a visita. O Palácio Quitandinha hoje é considerado um grande marco na região de Petrópolis, considerado uma das áreas mais nobres da Serra Fluminense, com moradores de classes média alta e alta, principalmente oriundos do Rio de Janeiro. Bom, gente, nós falamos agora então sobre a história do Hotel Cassino Quitandinha, falamos um pouquinho também sobre o idealizador disso tudo, um homem que não tinha praticamente estudo nenhum, mas que conseguiu vencer na vida, que foi o Joaquim Rola. Então, nós conversamos sobre essa parte histórica e agora nós chegamos na parte sobrenatural do vídeo e eu espero que vocês gostem. O Palácio Quitandinha não é somente conhecido por seu luxuoso e imponente passado, mas também por histórias envolvendo o sobrenatural. Relatos de vozes misteriosas e aparições inexplicáveis de figuras vestidas com traje de época contribuíram para a reputação desse local e hoje muita gente garante que ele é um lugar, sim, extremamente assombrado. Alguns médiums sensitivos que já visitaram o local, não sei se propriamente para fazer uma pesquisa ou apenas para visitar esse lugar, mas essas pessoas falaram que sentiram sim que a energia do cassino ainda está muito viva lá dentro, não propriamente na parte do hotel, mas na área que funcionava o cassino, que muitos espíritos de jogadores que perderam muito dinheiro e acabaram com a sua vida por causa disso ainda permanecem presos naquele antigo e destrutivo vício que era o jogo. Alguns testemunhos de funcionários e também de visitantes mencionam a aparição de uma mulher usando um longo vestido branco e que ela se parece muito com uma noiva. Essa mulher costuma aparecer nos salões e assim como aparece, ela também desaparece misteriosamente. Então muita gente não sabe informar se realmente ela é uma noiva, porque ela é uma mulher que aparentemente está vestida de branco, ela tem o cabelo comprido, mas ela está envolta em uma névoa e muita gente fala que essa névoa ela vai tomando a forma de um véu, mas não se sabe exatamente se isso é uma questão de ectoplasma, que eu não vou também entrar aqui muito no mérito disso, mas quem segue a doutrina espírita também sabe um pouquinho mais. Nós respeitamos todas as opiniões, tá bom, gente? Todas as religiões também. Nós apenas deixamos aqui um pouquinho do nosso conhecimento e também relatamos para vocês o que nós encontramos na internet referente a depoimentos de testemunhas oculares que garantem que vem isso tudo realmente lá no Quitandinha. Então muita gente não sabe dizer se é um véu que essa mulher tem na cabeça ou se é um tipo de névoa, mas dizem que ela é muito triste, que ela passa correndo no salão como se ela estivesse chorando, que um vento muito gelado também costuma aparecer quando essa mulher aparece para essas pessoas, mas que ela desaparece antes mesmo de chegar na porta, simplesmente ela evapora. Há uma história, tá, que circula nas rodas de lendas urbanas
de antigos moradores, inclusive da região de Petrópolis. Eles falam que uma mulher, há muitos anos atrás, quando o cassino ainda funcionava, que ela havia tirado a própria vida dentro do Quitandinha, e isso teria ocorrido no auge do sucesso do hotel. Alguns acreditam que essa mulher de branco possa então ser essa mulher que supostamente tirou a vida dentro do Hotel Cassino. Eu pesquisei, não consegui encontrar nenhuma informação de pessoas que morreram de forma trágica dentro do hotel, então eu não posso garantir que isso realmente aconteceu, mas são histórias que o povo mais antigo da região acabam contando e são histórias que persistem ao tempo. Uma outra aparição também mencionada é a presença de um homem usando roupas do século passado. Quem o viu disse que ele parecia estar muito aflito e procurando por sua esposa. Algumas pessoas perguntaram para esse homem se poderiam ajudá-lo, porque dizem que a aparição dele era muito nítida, era como se outra pessoa de carne e osso estivesse na sua frente, que eles não perceberam que possivelmente estariam se comunicando com o espírito, mas que esse homem sempre estava muito preocupado, mas que simplesmente ele transpassava as paredes, e aí sim aquela pessoa que tinha aquele contato com ele e que não era acostumada com esse tipo de coisa simplesmente entrou em choque, não quis mais ficar dentro do palácio, pediu para ir embora, e aqueles que já tinham um conhecimento um pouquinho mais sobre a vida espiritual ficaram um pouco mais tranquilos, porque sabiam que haviam tido algum tipo de contato com o espírito. Algumas pessoas também especulam que esse homem poderia ter uma ligação também com aquela mulher de branco que aparece chorando, e que dizem que muitas vezes ele também apareceu logo depois que a visão dela também, que a aparição dela também apareceu pelos salões, porque dizem que é exatamente nos mesmos locais em que ela aparece, algum tempo depois esse homem aparece também, mas que ele também já teria sido visto em outros locais do palácio. Outros relatos também mencionam que sons musicais são escutados ali de forma repentina. Os vigilantes, principalmente os da noite, falam que não tem como aquele instrumento tocar sozinho. Eu não sei que tipo de instrumento é, tá, gente? Se é piano, se é algum outro tipo de instrumento que fica ali em exposição, eu não consegui descobrir isso. Se você já visitou o Quitandinha, deixa aqui pra mim, tá? Se tem algum objeto musical em exposição por lá, porque isso é bastante mencionado referente ao sobrenatural. Dizem que em vários momentos sons de instrumentos e também da roleta, do cassino também são escutados, mas na hora que o vigilante vai lá não existe ninguém, não existe som nenhum, simplesmente aquilo tudo se encerra quase que instantaneamente. Há algum tempo atrás, um visitante do lugar disse que o Quitandinha tem algumas passagens secretas, e se tratando de um antigo cassino, gente, pode ser que ele tenha mesmo. Esse visitante, tá? Eu não vou deixar o nome dele aqui para vocês porque eu não pedi permissão para ele, mas eu vou deixar o link do relato dele aqui no box de informações. Ele disse que ele propriamente não acredita no sobrenatural, mas que o pai dele sim já viu várias coisas estranhas acontecerem dentro do Quitandinha, que não há nenhuma explicação lógica para todas as visões e sensações que esse homem teria sentido. Esse rapaz, esse visitante, ele falou que ele viu algo muito curioso, que é uma suposta mancha de sangue que persiste ao tempo e que está localizada em uma sala conhecida como a sala de tortura, onde jogadores que perdiam altas quantias no jogo eram levados para terem, digamos assim, uma dura conversa com os seus credores. Como eu falei para vocês, tá, pessoal, gosto muito de reforçar isso porque são relatos que eu encontrei na internet. Essa suposta sala de tortura, tá, tem poucos relatos na internet que falam sobre elas. Isso é um assunto que parece que é meio que escondido, mas quem já visitou o Quitandinha e alguns funcionários que já trabalharam lá há muitos anos falam que isso realmente acontecia e que lá sim existia essa sala onde duras conversas aconteciam quando as pessoas se recusavam a pagar o que deviam. Ele disse, esse rapaz falou que viu essa mancha, tá? Não encontrei nenhuma foto também referente a isso,
mas que é uma pequena mancha vermelha que está na entrada da sala, que possivelmente então seria uma mancha de sangue. Se você souber de alguma coisa a respeito dessa história, gente, deixa aqui para mim no comentário, porque eu fiquei muito curiosa a respeito dessas possíveis passagens secretas e também dessa misteriosa sala. Embora provavelmente não seja confirmado oficialmente, dizem que antigamente, quando o Palácio Quitandinha ainda era um cassino, as pessoas que perdiam também no jogo tentavam tirar a própria vida se afogando naquele lago que existe na frente do palácio. Eu não sei qual é a profundidade desse lago, tá? Mas acredito que também não seja muito raso. Na época em que o cassino funcionava, eu não sei se ele tinha a mesma profundidade de hoje também, mas há quem garanta que sim, que teve pessoas que tentaram suicídio, que algumas delas teriam inclusive conseguido, tá, sendo retiradas de lá de uma forma totalmente secreta. São histórias bastante polêmicas, não há como comprovar tudo isso. Eu procurei bastante, tá, em registros antigos para saber se tinha alguma notícia realmente confirmando isso, mas tudo que eu encontrei são relatos, depoimentos de pessoas que falaram que sim, que isso teria acontecido, mas que teria sido tudo feito, né, tudo não divulgado para que não manchasse também a reputação do lugar, e que por causa disso hoje as sombras que são vistas ao redor desse lago seriam justificadas então pelos espíritos atormentados daqueles jogadores que perderam tudo. Muitas pessoas perdiam o que tinham nos jogos de azar, não eram pessoas às vezes que eram tão abastadas assim, pegavam as poucas economias que tinham também e jogavam tudo para tentar a sorte e perdiam tudo e se viam perdido porque perdiam casas, automóveis, muitas pessoas jogavam até mesmo com a vida de outras pessoas. Então, felizmente, são jogos que hoje não existem mais porque muitas pessoas sim perderam a vida, não vou dizer lá no Quitandinha, mas também em outros cassinos ao redor do mundo. Então é um local que é considerado até hoje, sim, em alguns ambientes, principalmente relacionados à área do antigo cassino, bastante pesadas mesmo. Muitas pessoas dizem que já viram sombras, ventos gelados, que portas batem sozinha, vultos e sombras são vistos por várias pessoas e que sim, que há quem garanta que há muitas pessoas em trajes antigos, bem parecidos com os trajes usados na década de 1940, 1950, que foi o auge do poder desse lugar, e muitas vezes a administração do hotel também já teria sido questionada se havia alguém fantasiado ali dentro, se tinha algum baile à fantasia, mas que isso teria sido negado. Então assim, gente, é um local onde com certeza muitas energias, né, pairaram por lá, muito jogo, muito poder, muito dinheiro, muita fama, e a gente sabe que muitas vezes os espíritos, isso para quem acredita, eles têm dificuldade, aqueles que eram mais materialistas, eles têm dificuldade em desapegar daquele luxo todo que eles tiveram nessa vida terrena, tá bom? Deixa aqui para mim no comentário o que é que vocês acharam dessa história. Se vocês souberem de mais alguma coisa, deixa aqui para mim também. Quero deixar um beijo muito grande para todos vocês que nos mandam comentários, que nos mandam sugestões, que nos desejam energias positivas, torcendo pelo nosso trabalho, porque isso nos ajuda muito. Quero agradecer imensamente aos compartilhamentos também lá no Facebook. Eu coloco esses vídeos também em alguns grupos e muitos de vocês compartilham também nas suas redes sociais e isso nos ajuda muito, tá bom, gente? Quanto mais compartilhamento, quanto mais comentário, mais o YouTube vai recomendar o nosso trabalho, e a nossa intenção é passar vários dias na semana aqui com vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!